Vamos lá, pessoal. Vamos falar de rotação de partículas hoje, tá? Primeiro, recobrando aí produto vetorial, quando você tem aí um vetor C, que é o produto vetorial entre A e B, você tem um módulo que a gente já tinha visto, né? O módulo de C vai ser o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre A e B, tá? A direção é sempre perpendicular ao plano, formado por A e B, e o sentido é dado pela regra da mão direita aqui, ok? Você vai os dedos no sentido de A, fechando para B, né? Aí você tem o sentido. Das propriedades, vale lembrar, né, que o módulo representa a área do paralelogramo, definido por A e B. Ele não é comutativo, então A vetorial B é menos B vetorial A. Se A e B são paralelos, seja 0, 180 graus, o produto vetorial dá zero. Consequentemente, A vezes A, já que são o mesmo vetor, paralelos, dá zero. Ele obedece à propriedade distributiva, então ó, A vetorial B mais C é A vetorial B, A vetorial C. Tomando cuidado para preservar a ordem entre A e B, tá? Quando você tiver uma derivada de A vetorial B, vai ser A vetorial dB dt e dA dt vetorial B, beleza? Outras propriedades, ó, quando você faz o vetorial entre os versores, isso dá zero. Quando você faz os vetores, o vetorial IJ, isso dá K, o JK dá I e o KI dá J. Para resolver, lembra, cálculo determinante de A e B, onde você coloca IJK e aqui os coeficientes, né, ó, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. E aí lembrando, você pode quebrar eles em determinantes de segunda ordem, onde você pega o I, que representa o X, aí você vai pegar Y e Z, ó, Y e Z. O J, que representa o Y, você vai pegar o X e o Z. E o K, que representa o Z, você vai pegar o X e o Y. Aí você resolve mais facilmente. Como exemplo disso aí, ó, a gente tem aqui o produto vetorial AB, onde você tem os vetores aqui A, 3i menos j mais k e menos 6i mais 2j mais menos 2k. A gente calcular o produto vetorial deles, vamos lá. Trazendo para cá, para a gente recordar, ó, o A vai ser 3i menos j mais k e o B vai ser menos 6i mais 2j menos 2k. Bem, coloca isso no determinante, né, para a gente ver. I, J, K. Aí vai pegando, né, os coeficientes. 3 menos 1 mais 1 e menos 6 mais 2 e menos 2. Aí lembra, vamos quebrar isso aqui em determinantes de segunda ordem. Vou pegar o vetor I aqui, o vetor I. Aí já que eu peguei esse cara, eu vou pegar esses fulanos aqui, ó. Menos 1 e 1, 2, menos 2. Mais J. Já que eu peguei o J, vou pegar esse. Então 3 e 1, menos 6, menos 2. E o K, né? Peguei o K, então vou pegar esses aqui, ó. 3 menos 1, menos 6 e 2. Ok, resolvendo isso aí, né? Lembra, ó, esse, você faz esse menos esse, né? Então isso aqui dá 2, menos 2 e aí menos 6, aí mais 6, que vai dar um menos menos. Opa. Aí aqui 6 menos 6, né? Porque menos dá mais, aí menos do 6, né?
Repare que isso aqui, ó, vai dar zero, vai dar um vetor nulo, ok? Beleza, voltando lá. A gente vai estudar nos movimentos aqui circulares, primeiro a parte da cinemática, tá? Então, cinemática de um corpo rígido, a gente vai começar o estudo do movimento mais geral, que é a translação e rotação de objetos extensos, nos restringindo a corpos rígidos. Objetos cujas distâncias entre dois pontos quaisquer não mudam, tá? Em boa aproximação. Então, a gente vai ter translação pura, que a gente já tem trabalhado, rotação pura e translação mais rotação. Como eu disse, translação pura, a gente já tem trabalhado, que são os problemas que a gente vinha lá fazendo com molas, com bloquinhos, enfim, né? A direção de qualquer segmento que une dois de seus pontos não se altera, todos os pontos descrevem curvas paralelas. Todos os pontos sofrem o mesmo deslocamento no mesmo ΔT. Então todos têm em qualquer instante a mesma velocidade e aceleração de translação. Podemos escolher um ponto, por exemplo, aí em geral a gente escolhe o centro de massa para descrever o movimento de translação de um corpo rígido. Isso já que a gente já tem feito. Agora, rotação pura em torno de um eixo fixo. A gente fixa dois pontos A e B para formar o eixo, que equivale a fixar todos os pontos da reta B, tá? Pois todos os pontos devem manter a mesma distância. Qualquer partícula situada fora dessa reta mantém a mesma distância reta. Todos os pontos escrevem um círculo em torno do eixo AB e giram em um mesmo ângulo no mesmo ΔT. O estudo do movimento se reduz ao estudo do movimento circular de um ponto, tá? Que é a rotação em torno de um eixo fixo, que pode ser descrita em termos de uma única coordenada, que é o ângulo de rotação. Então, se a gente fixa aqui AB, esse objeto vai girar dessa forma, então aqui a única variável que a gente pode trabalhar vai ser o ângulo de rotação, tá? Agora, quando a gente tem a rotação pura em torno de um ponto fixo, né? Se a gente fixa o ponto O, qualquer outro ponto escreverá uma esfera centrada em O, tá? Por quê? Porque uma vez que você fixa um ponto só, você pode girar ela em qualquer direção, em qualquer sentido. E somando todas as direções e sentidos, isso gera uma esfera, tá? Então a gente tem aí a rotação em torno de um ponto fixo. O deslocamento do ponto P é descrito por duas coordenadas agora, aqui como exemplo, ângulos de latitude e longitude, tá? Michel Charles, em 1830, descreveu, né, que o movimento mais geral de um corpo rígido se compõe de uma translação e uma rotação, tá? O' é um ponto para onde se desloca O, então ó, você desloca essa peça para cá. Então, primeiro você realiza uma translação pura de O para O', registrando dois pontos quaisquer AB, tá? Aqui. Os pontos A', B' correspondem à posição final, são tais que os dois triângulos são iguais, pois o corpo é rígido, né? Então esse triângulo é igual a esse triângulo inicial aqui. Os dois triângulos podem ser superpostos por uma rotação em torno de O', tá? Então aqui vai representar a nossa rotação. A cinemática, né, em torno desse ponto, como é que ela vai acontecer? Sendo a rotação em torno de um eixo fixo Z, basta a gente descrever o movimento circular de um ponto qualquer através das coordenadas polares, que é o R, que aqui para nós é constante, e o θ, que vai ser o ângulo que ele vai girar. A gente define então o sentido anti-horário como sendo positivo de θ, então a gente vai ter que S é igual a Rθ, né? A expressão de ângulo aí e arco, né, que a gente já via lá atrás. Onde θ tem que ser dado em radianos para que essa definição seja válida. E aí lembra, 360 graus corresponde exatamente a 2π radianos, então 180 graus corresponde a π radianos, ok? Aí assim, né, desenvolvendo isso, tendo θi e θf sendo em posição inicial e final, correspondente a tempo inicial e final, a gente pode chamar isso aqui de deslocamento angular, Δθ, θf menos θi. Se você fizer isso em relação a ΔT, a gente tem o que a gente chama de velocidade angular média, ou seja, que é o ômega. O ômega é Δθ, ΔT. Se a gente eleva isso para o limite, a gente chega que ômega é dθ, dt. Tá? Como todas as linhas radiais giram em torno do mesmo ângulo durante o mesmo ΔT, todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Aí, ó, tanto faz o ponto que você estiver aqui, ó, todo ele girando, ele sempre vai girar a mesma quantidade de ângulo aqui. Então, durante esse movimento, a velocidade angular é constante. A unidade, radiano segundo, rotação por segundo, ou simplesmente segundo a menos 1, ok?
Ah, ampliando mais ainda, né, se você varia as velocidades de ômega i para ômega f, você tem a aceleração angular média, que vai ser justamente a variação de velocidade angular sobre a variação de tempo. Se você leva isso para o limite, você vai ter que alfa é dw dt, ok? Então a relação entre cinemática angular e linear, né, baseado em S igual a R teto, se você deriva, vai ficar V igual a ômega R. Se você deriva de novo, a aceleração tangencial é alfa R. Essas relações, ó, elas são entre módulos, tá? Por quê? Porque quando a gente vai para o vetorial, muda um pouquinho a situação. A relação básica, então, está aqui, um resumão geral, tá? A parte linear foi aquilo que a gente já vinha trabalhando, ó, V igual a V0AT, x igual a x0 mais V0t mais meio de A tudo quadrado, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta x. Na forma angular, onde o seu alfa é constante, você vai ter ômega igual a ômega 0 mais alfa t, teta zero, ômega 0t mais meio de alfa delta t quadrado, e ômega quadrado, ômega 0 quadrado mais 2 alfa delta teta, tá? Isso, quando a gente pega em módulo, a gente pode trabalhar sem problema nenhum. Agora, quando você faz rotação com grandezas vetoriais, né, você passa a ter 3 dimensões, você tem que trabalhar com grandezas vetoriais, do tipo R vetor, V vetor, A vetor. Então a gente passa a rotação em torno de um ponto fixo, a gente pode definir vetores, tipo o vetor ângulo, o vetor velocidade e o vetor aceleração, ok? A relação na parte vetorial não é simples daquela forma que a gente viu, tá? Isso é errado. Por quê? Porque a gente tem que fazer aqui, ó, o ds, que vai ser igual ao dθ produto vetorial R. Aí, fazendo a relação com o tempo de ds, dt, dθ, dt, produto vetorial R, a gente chega que V vetor é o ômega vetor, produto vetorial R. Tá? Aqui está uma representação. Note que não há movimento na direção do vetor ômega. O movimento é na direção perpendicular a ele, tá? Então tem que tomar cuidado. O ômega é dado pela regra da mão direita lá atrás. Você coloca os dedos no sentido aqui, ó. E você vai ter o seu dedão apontando para cima, ok? Enfim, a parte de aula acabou. Assista o vídeo de exercício, beleza? Abraço.